Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como eu utilizo código de cores para os meus estudos do mestrado. Eu gostaria de começar dizendo que não é um método que eu recomendo para todo mundo, porque muitas vezes a gente está tentando começar a se organizar e começa a usar método de cores e pode às vezes mais complicado que ajudar. No meu caso eu estava sentindo falta porque eu estava fazendo os estudos para o mestrado usando canetas de cores aleatórias e isso estava me atrapalhando, então eu decidi testar esse método de código de cores. Então é importante que você tenha um método pessoal seu para fazer dar certo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui hoje como eu utilizo, vou falar um pouquinho dos materiais que eu tenho também, que são os materiais que eu utilizo no meu mestrado, nos meus estudos para poder trabalhar mesmo, né? Então eu tenho essas canetas marca-texto, que são da marca Stabilo, é um jogo especial de cores pastel. Eu ganhei de presente esse kit e ele vem nesse estojinho aqui, que é um estojinho bem fininho e bem prático, que eu uso para colocar as canetas, então eu levo comigo no dia a dia, na mochila, e é super prático. Então assim, eu uso todas essas canetas aqui, né, para os meus estudos no dia a dia, então eu não uso outras, isso é importante falar, eu coloco dentro desse estojinho, que vai muito confortavelmente na minha mochila para o mestrado. Ele é bem fininho, tá vendo? Então dá para colocar as canetas aí dentro e aí levar. Essas canetas eu ganhei de presente, como eu falei para vocês, mas elas são facilmente encontradas na Calunga, por exemplo, ou em outras lojas físicas, né, ou online. E aqui eu fiz um índice da maneira como eu utilizo as cores. Então eu vou mostrar para vocês. Eu utilizo da seguinte forma. Esse papelzinho fica dentro da minha caixinha, do estojinho. Então títulos eu utilizo o cor-de-rosa, subtítulos eu utilizo o azul, isso me ajuda bastante. Esse índice serve justamente para não me perder. Eu já decorei essas cores, mas eu mantenho eles assim. O amarelo eu uso para trechos importantes. Eu acho que qualquer sistema de código de cores ele tem que ser sustentável, então como o marca-texto amarelo é o marca-texto mais comum, já pensando a longo prazo, eu quis deixar os trechos importantes em amarelo. Isso é muito importante quando a gente trabalha com código de cores, pensar em um sistema sustentável. Então se no futuro não tiver mais esse tipo de caneta pastel, eu tenho o amarelo normal. Aí o verdinho, como vocês podem ver, eu uso para termos, palavras-chave, para grifar ao longo do texto, daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos. O laranjinho eu uso para datas. E o roxo, né, o lilás, eu uso para pessoas, referências com relação a pessoas. Então é sempre importante pensar realmente a longo prazo, se você não tiver essas canetas, se você pode fazer substituições no futuro. Aí eu vou mostrar alguns textos que eu trouxe de exemplo aqui para vocês, para mostrar realmente como eu faço. Daqui a pouco eu vou falar dos post-its também. Aqui eu tenho alguns textos do mestrado, então pode ver o título, tá ali marcadinho com cor-de-rosa. Antes eu gostaria de falar que eu faço essas marcações a lápis, que eu vou contar assim como que funciona o estudo e como que eu uso as cores afinal, tá bom? Então funciona da seguinte maneira. Eu leio os textos várias vezes para poder estudar, certo? Então assim, numa primeira leitura eu não vou usar cores ainda. Eu vou usar só o lápis. E aí, com o lápis, eu vou grifando partes que eu considere importantes. Isso permite que eu leia o texto mais de uma vez e tenha um entendimento melhor dele, tá? Então, eu faço uma primeira leitura grifando a lápis apenas, né? Uma leitura que facilita. Eu vou tentar deixar mais perto aqui para mostrar que tá grifado só a lápis, tá vendo? Ó, então só a lápis em primeiro lugar. Nessa primeira leitura, que é a primeira leitura que eu faço, sei lá, uma semana antes da aula que eu vou usar esse texto. Então eu leio o texto várias vezes. Aí já numa segunda leitura, o que eu vou fazer? Aí eu já vou trazer as canetas. Que canetas? Eu vou usar as canetas rosa e azul. Eu vou usar para marcar o título rosa, né, e o azul em subtítulos. Vou mostrar aqui, deixa eu colocar aqui, né, vai ficar mais fácil, né, de mostrar, para isso que serve. Bom, então os subtítulos eu marco com a caneta azul. Isso é bem legal porque me ajuda a ver o todo, né, do texto. Marcar os subtítulos me ajuda a ver o todo, então eu sei as partes do texto, isso me ajuda a ter um entendimento melhor. Aí depois eu marco com o lilás as pessoas, né, referências a pessoas no texto. Tudo que tiver com lilás, eu bato o olho, eu sei que são referências a pessoas. E laranjinha, as datas. Então na terceira leitura eu já marco pessoas e datas. Marcar datas é importante porque me permite entender o contexto histórico do que está sendo discutido naquele texto. Então para mim é muito importante. Se eu pego ali, por exemplo, que é no século XIX, isso já me ajuda a contextualizar o que o autor está dizendo no texto, de acordo com aquela época. Aí o que acontece? Quando eu vou fazer uma última leitura, eu marco os trechos em verde, os termos importantes em verde.
Por quê? Porque eu já tenho uma visão maior do texto, né, do contexto maior, assim, e aí se tiver algum termo que eu tenha que pesquisar o significado, eu vou pesquisar com esse filtro que eu faço, tá? E aí eu começo a marcar com os trechos em amarelo só na última leitura. Quando que é a última leitura? Como eu falei, eu leio esses textos com uma antecedência de pelo menos uma semana antes das aulas. E aí, depois que eu já tive várias leituras, eu consigo ter uma noção do que é realmente importante para não ter que sair marcando um monte de coisas em amarelo. Daí, então, um dia antes da aula, eu marco em amarelo, eu faço uma revisão do texto que eu já li algumas vezes, para poder marcar o que é realmente importante, porque durante as aulas, o professor ele pergunta o que chamou a atenção de vocês no texto, vocês querem discutir alguma coisa, e aí eu marco esses trechos em amarelo, porque isso aí me ajuda, então, a saber quais são esses trechos mais importantes sem ter que ficar grifando um montão de coisas ao longo do texto. E daí, mais uma vez, a importância de usar amarelo para isso, porque a longo prazo eu sei que eu sempre terei marca-texto amarelo para poder usar. Tá? Então, vocês podem ver que quando é trecho muito grande, eu não faço a marcação inteira, eu faço um quadrado em volta para saber o que é. Agora, uma coisa que eu faço também a lápis é colocar um asterisco, isso me ajuda bastante para quê? Nos trechos que eu posso utilizar para minha pesquisa. Então é como se fosse uma espécie de fichamento informal, sabe? Eu coloco esse asterisco porque eu sei que esse trecho eu posso utilizar na minha pesquisa e aí ao longo dos próximos, 10, 15 anos de pesquisa também, eu posso usar esses trechos de textos mais antigos. Isso me ajuda bastante. Eu sei que não tem a ver com cor, mas tem a ver com anotação, então por isso que eu quis mostrar para vocês. É assim que eu faço a leitura e o estudo de cada um dos textos e eu aplico isso tanto a textos impressos, esses artigos aqui que eu estou mostrando, quanto para livros e anotações em caderno também. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o uso de post-its. Eu tenho aqui alguns post-its nas cores mais tradicionais. Então, mais uma vez, pensar na sustentabilidade disso a longo prazo, tá? Amarelo claro, rosa, azul, laranja e verdinho, né? Eu comecei a utilizar muito recentemente isso aqui, então vou mostrar para vocês como que eu uso código de cores para anotações em post-its também. Está sendo muito útil fazer dessa maneira, me ajuda bastante, porque não só nos marcadores, né, de marca-texto, mas também anotações que eu faço também tem cores. Eu vou mostrar aqui, eu tô com o meu Common Place Book. Se você não sabe o que é Common Place Book, eu vou deixar o link na descrição do vídeo ou num cardzinho aqui em algum lugar desse vídeo, mostrando o vídeo que eu tenho falando sobre Common Place Book. E aqui no final eu tenho então um índice de como eu utilizo código de cores para anotações em post-its, tá? Então, como você pode ver, mais uma vez, eu vou usar uma coisa que seja sustentável para mim a longo prazo. Então, a gente tem os post-its mais tradicionais, que são os amarelos. Esse amarelinho aqui é um amarelo pastel, então todo post-it que for amarelo pastel, um beijinho, aquela cor mais clara de reciclado, sabe? Eu vou usar para quê, então? Eu vou utilizar para resumos do que está sendo dito, fazer uma sumarização geral. Muitas vezes eu quero fazer na lateral do texto ou em cima, eu faço um resumo do que o autor disse, porque isso me ajuda a bater o olho naquele texto e entender o que ele falou. Então eu vou fazer isso nesse post-it. E o que é legal de usar essa cor é que ela não se destaca no texto, ela faz parte do papel, muitas vezes os papéis são dessa cor aqui, então me ajuda a fazer um resumo do que foi dito, sem tanto destaque, digamos assim. Já o amarelo tradicional, que é esse amarelo mais forte, tem esse outro aqui que é a cor tradicional de amarelo mesmo, mas enfim, todos os tons de amarelo eu vou usar para quê? Para comentários pessoais, ideias, insights meus, percepções que eu tenha, que são as anotações mais importantes, que são os insights que eu tenho lendo aquele texto. Então, se por exemplo eu estiver procurando algum material para alguma pesquisa, para escrever algum artigo futuramente, eu vou olhar só essas anotações que estão em amarelo, porque eu sei que isso é um indicativo do que eu já pensei a respeito daquele texto. Então são ideias que eu não quero perder, então é assim que eu vou fazer. Eu tento sempre que possível associar as cores dos post-its às cores dos marcadores, como eu já utilizo. Então eu vou mostrar aqui para vocês qual é a relação que eu faço. Por exemplo, o verde. O marcador verde, eu utilizo para marcar termos, palavras-chave ao longo do texto. Então, o que eu vou usar o post-it? Eu vou usar o post-it verde para marcar significado de termos, de ideias-chave ou definições de suporte ou de apoio ao texto. Então, sempre que eu marcar algum trecho em verde, algum termo, eu vou trazer o significado, quando eu sentir necessidade, e colocar no post-it no texto. Isso vai me ajudar a não ter que ficar procurando em outros lugares. Já o laranja, se vocês lembrarem, né, o marcador laranja eu utilizo para datas.
Então, o post-it eu vou utilizar para contextualização de datas, épocas, períodos históricos. Toda vez que eu sentir necessidade de fazer essa referência, para ter um entendimento melhor do texto, eu vou usar esse post-it na cor laranja. Isso vai me ajudar a não ter que pesquisar em outros lugares sobre esse período histórico quando eu estiver lendo ou estudando um texto de novo. Aí eu tenho o post-it rosa. Se vocês lembram, o marcador rosa eu estou utilizando para títulos, então eu não vou fazer anotações em títulos, então eu estou associando o lilás. Então todo post-it rosa ou tonalidade de lilás eu vou usar para fazer anotações sobre pessoas, escolas de pensamento, locais e referências desse tipo. Por exemplo, na comunicação a gente trabalha muito com a escola de Frankfurt. Então toda vez que tiver alguma referência a essa escola, se eu quiser fazer alguma anotação aqui, eu faço nesse post-it usando sempre esses tons de rosa ou lilás e coloco no texto. Isso vai me ajudar a não ter que, mais uma vez, ter que pesquisar em outro lugar para saber do que se trata. E aí, por último, eu tenho só o azul. O marcador azul eu utilizo para subtítulos, então não vai ser para essa finalidade que eu vou usar essa cor no post-it. O post-it azul eu vou utilizar para escrever frases de autores, né? Às vezes tem quotes, né? Frases ao longo do texto que eu quero reescrever para poder destacar melhor em vez de fazer uma marcação, então eu vou usar o post-it azul. Como eu comentei com vocês, esse código de cores é algo para a gente fazer para ajudar, então é importante que você tenha um método seu pessoal. Eu estou compartilhando aqui com vocês como eu faço, espero que tenha sido útil mostrar. Eu uso, mais uma vez, tanto para artigos, quanto para xerox, quanto para livros, quanto para o meu Common Placebook, as anotações de aulas que eu faço aqui dentro, mas é importante que você tenha um método seu pessoal para conseguir que esse código de cores funcione bem para você, tá bom? E mais uma vez é importante que seja sustentável, que você pense a longo prazo nesse código de cores para fazer substituições tanto das canetas quanto dos post-its futuramente. Eu não faço mais uso de código de cores além dessas, só isso por enquanto. Esse vídeo, então, tem um post também no blog, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ver com calma, tá? Então é isso, se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui nesse vídeo, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu, e aí a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!